Amados, a paz do Senhor. Amém. É tão difícil pregar, levar assim uma palavra para o público que nós não estamos vendo aqui, mas eu sei que a minha voz vai alcançar onde você está. Eu sei que aí onde você estiver, na sua casa, na sua sala, no seu computador, que o Espírito Santo, ele vai te visitar nessa noite. Aleluia, aleluia, ele está aqui, amém? Eu primeiramente gostaria de agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estar aqui falando, ministrando a sua palavra, juntando ciência e fé, que é algo que eu gosto muito, ciência e fé. Então agradeço ao meu bom Pai. Agradeço também ao pastor Charles por essa oportunidade, ao pastor Vitor pelo convite, ao irmão Otávio também pela confiança, pelo convite de estar aqui falando com você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, é grande a minha expectativa, porque eu sei que essa palavra, essa ministração, esse ensinamento, ele veio do coração de Deus. E é para atingir a sua vida. Você que é líder, que está ouvindo esse momento. Você que é líder na sua igreja. Você que é líder de adolescente, de jovem. Você que ministra, que está numa posição de fé, de aconselhamento. Eu sei que essa palavra vai ajudar você nessa noite. Amém? Quando eu estava me preparando para essa mensagem, para essa ministração, eu já sabia a direção que o Senhor tinha me dado sobre como explicar isso, né? Falando um pouquinho sobre as três esferas do nosso ser humano, né? Da nossa humanidade. E uma das visões que o Senhor me deu foi a visão da Trindade. E é por isso que eu quero começar nessa noite. Amém? Assim que nós começamos a nossa fé, assim que nós chegamos à igreja, assim que nós aceitamos a Jesus, nós somos apresentados à Trindade, né? Nós aprendemos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas são o quê? 3 em 1, né? Existe ali, cada um ali, Deus Pai tem um lugar. A Bíblia diz que ele está sentado num alto sublime trono. É ali que o nosso Deus habita. Aprendemos que Deus Filho é Jesus, aquele que foi enviado à terra. Deus que se fez carne, que veio à terra, humano, e que morreu em nosso lugar. E assim que Jesus foi novamente de volta para casa, ele nos deixou Deus Espírito Santo, que é esse que habita entre nós, que é esse que habita em nós. Mas são 3 em 1, a gente está falando da mesma pessoa, do mesmo Deus. Tem como nós separarmos? Tem como a gente falar assim, hoje eu só quero falar com Deus Pai? Tem como Deus Espírito Santo, Jesus, não saber disso? Não tem. Nós não conseguimos separar. A gente não consegue. Hoje eu vou me relacionar só com o Espírito Santo. E você não se relacionar com Deus Pai? Não tem. Essa é uma divisão que não dá para a gente fazer. A Trindade é difícil de nós entendermos na nossa mente humana. Mas nós sabemos que é um só Deus, um só Senhor. Mas que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus me mostrou isso, eu falei, é por aí que eu preciso falar, Senhor. Porque é desse mesma forma, desse mesmo modo que Deus nos criou. Quando Ele fez o homem, Ele fez dessa mesma forma. Nós somos 3 em 1. Como que funciona isso? Quando Deus estava lá no Jardim do Éden e resolveu fazer o homem, a construção do corpo do homem, como que ele fez? Ele foi lá no barro, na terra, juntou aquele barro e começou o quê? A construir, a moldar, a formar o homem.
E ali ele fez o quê, gente? Ele fez um corpo. Ele criou um corpo. Até então aquele corpo não tinha vida. Até então era só um corpo. E a partir de quando que ele começou a existir? Quando Deus foi na narina de Adão e soprou. Ali nasceu o quê? Uma alma. Quando Deus soprou na narina de Adão, ele colocou naquele corpo uma alma. Então, tudo que é você, tudo que diz respeito aos seus pensamentos, suas emoções, a fonte de todos os seus sentimentos, a fonte das sensações, ele habita nessa alma. Essa alma é você. Adão, então, era só um corpo. Quando Deus soprou na narinas de Adão, ele passou a ser Adão. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, quando você era só um zigoto, quando você era só um ser, Deus foi lá e soprou sobre você. Você deixou de ser apenas um ser e passou a ser você. Você, com todas as suas características, com todo o seu jeito, sua personalidade, tudo que diz respeito a você, passou a existir quando passou a ter uma alma. Então, o corpo foi algo que Deus criou. É algo que é mortal. Existe uma época da nossa vida que a gente morre e esse corpo ele volta para a terra. E essa alma, a Bíblia diz que vai habitar no céu. Então, Deus fez uma alma que é imortal. Eu e você, queridos, nós somos imortais. Nós não morremos. O que morre é essa casa. O que fica é esse corpo. Mas nós vamos habitar com o Pai. E a Bíblia diz que Deus também nos criou o nosso espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. Então nós entendemos o que é o espírito, Rebeca. Espírito é aquilo que se conecta com Deus. Então toda vez que você tem experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, quando você ouve a Deus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, você está alimentando o teu espírito. Como que você cuida do seu corpo? Quando você tem alguma machucada, alguma ferida, você faz o quê? Você trata do corpo, da ferida. Quando você está passando por algum problema e o seu coração tem algum taquicardia, e aí você precisa cuidar do seu coração, você vai no médico, você vai no cardiologista, ele faz os exames e passa o medicamento para você. Não é assim que você cuida do seu corpo? Você cuida da sua alimentação, porque você sabe que você precisa se cuidar para não ter uma diabetes, para não ter um colesterol alto. Então, a gente já tem o hábito de cuidar do nosso corpo. Quando, por exemplo, nós estamos com frio, o que você faz quando você está com frio? Você se aquece. Quando você está com calor, o que você faz? Você se resfria. Então, a gente está constantemente ali cuidando, zelando por esse corpo, que a Bíblia também diz que é o templo do Espírito Santo. Toda vez que nós vemos a igreja, toda vez que a gente busca Deus, toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que a gente está em comunhão com Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, nós também cuidamos do nosso espírito. E a questão essa noite é, querido, como você tem cuidado da sua alma? Qual é o valor que você tem dado a esse cuidado? A essa alma que veio diretamente do sopro de Deus. Aquele que diz quem você é. Como você tem cuidado da sua alma?
Como você tem cuidado da fonte das suas sensações, sentimentos, emoções? Como você tem cuidado da fonte dos seus pensamentos? Ali onde tem o seu temperamento, a sua personalidade? Como você tem cuidado da sua alma? Em hebraico, alma significa nefesh. Em grego, significa psique. Toda vez que a gente fala em psique, na Bíblia, no grego, toda vez que a gente fala em psique, a gente está se referindo à alma. Vamos lá na Bíblia ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a ponto de fazer divisão entre alma e espírito, e entre juntas e medulas, corpo. Esse versículo fala de um Deus que exerce poder nessas 3 esferas da humanidade, do ser humano. Então Deus nos fez com corpo, alma e espírito, e Ele exerce poder sobre essas 3 esferas nossas. E essas 3 esferas são indivisíveis, assim como a gente não divide a trindade de Deus. Não dá para dividir corpo, alma e espírito. É necessário os 3 caminharem juntos, em equidade. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria conservar irrepreensível o corpo, a alma e o espírito? Aqui está dando uma ordem para mim e para você, querido. Nós precisamos cuidar até que Ele venha do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Aleluia. Isso é uma ordem, querido. Isso é algo que Deus nos deixou até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia. Sabe o que muitas vezes acontece conosco, principalmente no meio cristão? Principalmente no meio cristão, a gente cuida do corpo, a gente cuida do espírito, a gente fortalece o espírito, é jejum, é oração, é Bíblia, é fé, mas a gente negligencia o cuidado com a alma. Nós colocamos tudo na conta do espírito. Nós colocamos tudo na conta da fé. E esquecemos que Deus nos fala para cuidar também da alma. Eu vou dar um exemplo para vocês como essas 3 esferas, elas são interligadas, é uma coisa só. Você já deve ter ouvido falar em doenças psicossomáticas. São aquelas doenças da alma, ela tem um fundo nas tuas emoções, mas ela afeta as outras áreas da sua vida, o corpo e o espírito também. Então, por exemplo, quando você está com uma preocupação muito grande, você começa a desenvolver uma ansiedade maior do que o normal. Você começa a ter tremores, você começa a suar, você tem problemas para dormir, você tem dor de estômago, muita queimação no estômago, aí você procura um médico, faz exame, tá tudo bem, não tem nada. E a dor no estômago, a queimação continua. Então, tem alguma coisa no seu físico? Não tem. Isso tem um fundo que? Emocional. É um problema, uma questão que está na alma, que afeta o teu corpo. E como afeta o teu espírito?
você também apresenta sinais na tua vida espiritual. Porque muitas vezes abala a nossa fé. Quando nós estamos vivendo algum problema emocional, não só o nosso corpo é afetado, mas a nossa vida espiritual também. E é quando a gente se engana e acha que a gente está buscando pouco a Deus, a gente está lendo pouco a Bíblia, está tendo pouca fé. E na verdade não é isso, o caminho não é esse. O caminho existe uma questão no emocional que está afetando não só o teu corpo, como ele começa a afetar a sua fé também. E aí você não tem motivação e vontade para orar, não tem mais ânimo para as coisas de Deus. E a questão não é a tua fé. A questão não é a tua vida com Deus. A questão é emocional. Só que nós não damos a devida atenção a questões emocionais. A gente tende a diminuir essa importância. A gente tende a dizer que isso é bobeira, que isso é frescura, enquanto a Bíblia nos ensina justamente o contrário. Nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, mas a gente esquece que nós somos humanos. Grandes homens e mulheres na Bíblia enfrentaram problemas na alma, assim como muitos cristãos estão enfrentando hoje em dia também. Eu quero ler com você lá em Salmos 42. Abre comigo, você que está assistindo, e vamos refletir juntos em Salmos 42. Eu quero ler para você esse salmo e refletir junto com você. É o relato de um depressivo, de um salmista. Ele está depressivo nessa passagem. E nós vamos analisar juntos aqui. Salmo 42 fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Querido, quantas vezes quando nós estamos vivendo problemas, situações difíceis, problemas na nossa alma, nós não sabemos onde Deus está nessa situação. Primeira pergunta que nós fazemos, que nós indagamos: onde está o nosso Deus? Cadê Deus nessa situação? É a primeira questão que o salmista traz aqui. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Então esse salmista, ele está chorando de dia e de noite, de dia e de noite. Querido, é normal você ficar triste. Ficar triste é uma emoção que já nasce com a gente. Não é ruim você ficar triste, não é. Quando você fica triste por uma situação específica. A questão é essa tristeza não ir embora. A questão é dia e noite, essa sensação de tristeza profunda. Queridos, isso não é algo saudável, não é algo normal. Lá no versículo 4, ele continua assim: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Era um choro tranquilo? Não. Era um choro brando? Não. Era um choro quê? Angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus.
Queridos, alguém que conduz uma procissão à casa de Deus, ele é alguém normal ou é alguém que tem um cargo na igreja? Nós estamos falando de alguém que era líder. Nós estamos falando de alguém que tinha um cargo eclesiástico, ele era um líder. E ele se lembra que ele conduzia essa multidão até a casa de Deus. Queridos, transtornos emocionais, como a depressão, que nós vamos focar aqui nessa noite, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Ele não pega sexo, idade, não pega cargo eclesiástico também. Não é à toa que nós temos ouvido falar de pastores que cometem suicídio, e não são poucos, infelizmente. Aqui, como esse salmista está dizendo, ele conduzia a procissão à casa de Deus. E ele se recorda com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Uma das características do depressivo, ele está sempre parado, lembrando do que ele tinha. Ele está sempre parado, lembrando do que ele era. Ele está sempre trazendo, recordando aquilo que ele perdeu, aquilo que ele deixou de ter, a alegria de outros dias. O depressivo, ele é pessimista. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Outra característica da pessoa que está sofrendo essa depressão e essa tristeza, ela não sabe explicar o motivo da angústia. Não sabe explicar o motivo da tristeza. Por isso que faz diferença você estar triste por uma situação específica. Outra é quando aquela tristeza não vai embora, passa 15 dias, 20 dias, e todos os dias é aquela tristeza que bate no peito e você não sabe explicar o motivo. Não sabe explicar o porquê. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele continua dizendo: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Mas, ainda assim, eu estou triste. Você pode ter conhecimento da palavra, querido. Abre o seu entendimento nessa noite. Muitas vezes a depressão, ela vem, mesmo que a gente saiba quem é o nosso Deus, mesmo que a gente saiba quem nós servimos, mesmo que a gente saiba que Ele é poderoso, que Ele cura, que Ele é o Deus que pode derramar um bálsamo de alegria, Ele é. Mas se você estiver passando por problemas emocionais, por transtornos emocionais, nós não conseguimos entender, identificar o motivo dessa tristeza. E isso é um alerta. E isso é um alerta, porque apesar, nós continuamos tristes. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama outro abismo. Queridos, o versículo 7, ele está nos alertando. Abismo chama outro abismo. Se você não parar para cuidar dessa questão, infelizmente, isso tende a piorar. A depressão, ela tem comorbidades. Como que ela funciona? Você começa a sentir sintomas fracos, né?
Você começa a sentir uma angústia, você começa a sentir uma tristeza. E aí você vai, como se diz, né? De forma bem coloquial, você vai empurrando com a barriga, achando que isso é normal, que isso vai passar. E aí você não cuida disso, você não dá a devida atenção, você não faz o que 1 Tessalonicenses diz que é para você fazer, cuidar, conservar irrepreensível. Você não dá atenção a isso. E aí de uma depressão leve, ele passa para uma depressão moderada. De uma depressão moderada, ele passa para uma depressão profunda. E vai chamando outro abismo. Da depressão profunda, você já começa a pensar, a ter pensamentos de morte. Pensamentos de que a morte seria a melhor solução para acabar com seus problemas. Por isso que nós precisamos nos atentar a tempo para buscar por ajuda, porque abismo chama abismo. Quando você tem uma ferida no seu braço, quando você tem uma ferida na sua perna, se você não tratar, o que acontece? Ela não vai piorando? Ela não vai aumentando? A nossa alma também não é diferente. Não é porque você não vê uma ferida aberta que ela não exista. Ela está lá, ela está gritando por socorro, mas você não está ouvindo. Nós precisamos olhar para dentro e entender o que está passando com a minha alma. O que a minha alma, o que a minha psique está querendo me dizer. Porque eu estou precisando cuidar dela. Versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Aqui está falando exatamente de doenças psicossomáticas. São doenças que são dores da alma que vão para o corpo. Esse salmista sente dor nos ossos, como uma agonia. A pessoa que está vivendo um momento de depressão, sabe o que é isso. Porque acorda cansado, vai dormir cansado, sente dores no corpo, sente dores nas costas, cada um tem uma reação diferente. Mas é muito normal, é muito típico você sentir dores no seu corpo. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando não são pessoas que perguntam para você, ué, mas você está assim? Você não é crente? Quando não são outras pessoas, às vezes é você mesmo que faz essa pergunta para você. Às vezes é você mesmo que fala para você, ué, mas eu não posso ter isso. Eu sou crente, eu não posso ter isso. Mas eu sou pastor, pastora, mas eu sou líder. Não, eu não posso ter isso. Quantas vezes a gente se encontra como esse salmista, fazendo essa pergunta? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Isso é uma pergunta recorrente. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu não sei por que eu estou assim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. A nossa fé não pode mudar por causa de um problema. Não é porque estamos vivendo um problema, não é porque estamos vivendo um transtorno que a gente tem que deixar de ter fé. A gente só precisa entender qual é o caminho que Deus quer mostrar para mim nesse tempo. Qual é o caminho, o que Deus quer me revelar?
Porque eu estou passando por isso, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como tratar. Mas afinal de contas, Rebeca, o que é a depressão? Afinal de contas, o que é esse problema que tanto o Setembro Amarelo está falando, que faz com que pessoas pensem até tirar a sua vida? A depressão, querido, ele é uma doença. É a doença, uma das doenças mais incapacitantes que o ser humano pode ter. Porque ele afeta todas as áreas da vida da pessoa. Ele provoca prejuízos nos relacionamentos pessoais. Ele provoca prejuízo nos relacionamentos familiares, no trabalho e na produtividade. A pessoa não tem a mesma habilidade mental. Ela pensa mais devagar. Então, ela não produz no mesmo ritmo que produzia antes. E ela tem dificuldade, por exemplo, com assumir compromissos, com horários. Porque tem dias e dias. Tem dias que a pessoa vai dar conta. Tem dias que não vai dar conta. O que antes fazia-se com muita facilidade, hoje já faz com dificuldade. Gasta uma energia muito maior para fazer coisas que antes era simples de se fazer. E como eu disse, ela varia de intensidade e ela tem duração também diferente. Né? Isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Né? Existe a depressão leve. Essa depressão leve, ela pode até durar mais tempo, justamente pela demora do diagnóstico. Ela continua vivendo normalmente, ela percebe uma diferença principalmente no humor, está sempre deprimido, mas trabalha, mas é esposo, mas é esposa, mas é filho, né? Mas por ser leve, é quase não observado de imediato, demora mais. Então, geralmente tende a ser mais longo. Tem o moderado e tem o grave. O grave já é o extremo, é quando a tristeza já é profunda, quando já existem pensamentos que envolvem pensamentos de morte, já tem muita dificuldade para levantar da cama. Provavelmente, na depressão grave, já não tem mais o trabalho, já houve algum desligamento nesse sentido, tá? Ele acontece com crianças também, ele acontece com adolescentes também, só que os sintomas são diferentes, tá? O diagnóstico na infância é um pouco mais difícil, porque ele se confunde com malcriação, com pirraça, birra, mau humor, agressividade. E, geralmente, em crianças, vem em decorrência do ambiente familiar. Então, ambientes familiar problemáticos, quando existe muita tensão nessa família. Então, quando pais estão tendo problema de relacionamento ou divórcio, quando tem muitas agressões físicas, verbais, emocionais. Quando a criança sofre bullying, está sofrendo algum tipo de bullying na escola, na comunidade em que vive, problemas de adaptação escolar. E agora o mais recente, né, devido aí ao confinamento do Covid, houve um aumento muito grande nesse índice de depressão e ansiedade, principalmente nas crianças e nos adolescentes também. E o que causa a depressão, querido? Existem 2 fatores que podem causar a depressão. O primeiro deles, fator genético. Existe uma questão hereditária. Então, é muito importante a gente ter atenção se já houve algum diagnóstico na família, tá? Por exemplo, pais ou mães que tiveram depressão, né? É bom os filhos se atentarem, tá? Pode ser que eles nunca desenvolvam, mas em algum momento da vida houve um gatilho, passou por um problema de estresse, de rompimento de vínculo, de morte, né? De luto, algum processo que
demandou muito emocionalmente. E aí ele vem e aí já desenvolve a depressão devido a um fator genético, uma predisposição a já ter. Disfunções bioquímicas do cérebro, é por isso que é muito importante, a gente vai falar aqui também, a questão do medicamento, quando é necessário, porque o medicamento ele age nesses casos, nessa bioquímica cerebral, aumentando ou diminuindo alguns hormônios, atuando ali nas sinapses, nos neurotransmissores, porque há uma alteração bioquímica no cérebro quando você tem depressão. E segundo fator são os fatores ambientais, tá? Então você não tem uma predisposição, você não tem casos na família. Ressalto aqui que como ainda é algo recente, pode ser que alguém da sua família tenha tido depressão, mas que não teve o diagnóstico. Mas isso em consulta, quando você vai a uma consulta e isso é investigado, você acaba descobrindo que uma avó tinha, que uma mãe tinha, tá certo? Isso era pouco diagnosticado há 30, 40 anos atrás. E fatores ambientais também causam depressão. Então, a pessoa viveu um estresse emocional muito grande. Por exemplo, sofreu uma injustiça muito grande, passou por um divórcio, sofreu uma perda, ficou muitos anos cuidando de uma pessoa adoentada, alguém que demandava muito. Então, isso pode acarretar prejuízos emocionais e pode sim desenvolver o transtorno depressivo, né? Quais são os sintomas? Como que a gente começa a observar que eu posso estar ou alguém próximo a mim pode estar desenvolvendo o transtorno depressivo? Alguns sinais eu quero destacar aqui. Cansaço extremo, fraqueza, sempre tem uma falta de disposição para fazer alguma coisa, né? Irritabilidade, a pessoa fica irritada com qualquer coisa, dá uma resposta bruta a qualquer coisa, não é mais aquela pessoa, não tem mais a paciência que tinha, não contorna mais as situações, ela fica irritada. Outra característica, angústia. E isso é notado até fisicamente. A pessoa consegue apalpar aonde que habita essa angústia. E geralmente é no peito e nó na garganta. Essa angústia parece até que tem um lugar. Ansiedade exacerbada. Baixa autoestima. Então, era uma pessoa que costumava se cuidar, costumava estar sempre cuidando de si, de cabelo, ou da aparência, e você vê que há um descuido nisso. Alterações no sono, da insônia, ou um sono de má qualidade, aquele sono que sempre desperta à noite, demora a dormir. Falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. A pessoa gostava muito de andar de bicicleta, a pessoa gostava muito de pintura de quadro, a pessoa gostava muito, tinha a casa sempre muito limpinha, arrumadinha, e a pessoa não tem mais prazer em fazer aquilo que antes gostava de fazer. Outra característica, pensamentos pessimistas. Até falei aqui anteriormente, lendo a Bíblia, né? A pessoa é muito pessimista. Não tem nenhuma palavra otimista que possa sair da boca dessa pessoa. Qualquer notícia que você vai dar, a pessoa olha o ponto negativo, a pessoa reforça o ponto negativo. Ela se torna uma pessoa muito pessimista. Uma falta de expectativa, uma falta de esperança. Os pensamentos frequentes sobre a morte, que é requer muita atenção nossa, tá? Eu vou falar mais a pouco aqui de alguns dados que a OMS publicou que me espantaram.
E um deles, vou abrir já aqui para vocês, é que o suicídio, ele tem prevenção em 90% dos casos. Isso é muita coisa. Se você pode, em 90% dos casos, fazer alguma coisa, alguma prevenção, e muitas vezes nós não fazemos. Por quê, querido? Porque a gente não sabe identificar. A gente não sabe o que fazer e como agir. Então, algumas falas que requerem a nossa atenção. Quando a pessoa comenta, eu prefiro estar morto do que estar passando por isso. Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros. Os outros serão mais felizes sem mim. Eu sou um peso para minha família, eu sou um peso para minha casa. Se eu morresse, isso tudo ia ficar resolvido. Se eu morresse, tudo isso acabaria. Precisamos prestar atenção também, querido, quando a pessoa ela tem essa tendência depressiva e ela começa a ter algumas ações, algumas atitudes. Por exemplo, começa a organizar a vida, começa a separar bens, começa a desfazer de coisas. A gente precisa se atentar, porque muitas vezes nós achamos que o depressivo está melhorando. E isso, na verdade, é um preparo para algo pior. Porque o depressivo, quando ele está na depressão grave, que ele só fica deitado, muitas vezes não quer sair do quarto, esse não é o momento que ele comete o suicídio. Porque ele não tem nem coragem de fazer alguma coisa. Mas é quando ele começa a melhorar. É quando ele já tem coragem para levantar da cama. É quando ele já tem coragem para organizar a sua vida. Organizar a sua vida. Então a gente precisa se atentar. Quando a gente ouve essa fala, quando a gente ouve pessoas que começaram a melhorar e a gente acha que já está ficando bem, é quando a gente ainda precisa permanecer do lado dela. E quais são os fatores de risco da depressão? Como eu disse, a questão genética, né, o histórico familiar. Outras comorbidades, então, eu digo sempre que a depressão, ela anda de mão dada com a ansiedade. Então, se alguém tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, a gente precisa se atentar, porque ela pode querer desenvolver uma depressão em alguns momentos da vida. Não é o transtorno que mais permanece, mas existem episódios, são comorbidades, andam paralelos. E nesses episódios de depressão, ela pode até pensar em tirar sua vida. Outros fatores de risco, o excesso de peso, distúrbios da autoimagem, a pessoa é magra, mas se vê gorda. Né? Então, existe essa mudança da autoimagem, o sedentarismo, a falta de atividade, a falta de ação, né? Eu tenho recebido muita gente na clínica que está com baixa de vitamina D, porque fica tanto tempo dentro de casa, principalmente por conta do confinamento, e a própria vitamina D, a falta dela pode causar enxaqueca, pode causar depressão, para quem já tem uma tendência a desenvolver, né? Então, é muito importante a gente evitar o sedentarismo. Fora que a atividade física em si, ela melhora as questões bioquímicas do cérebro. Então, é muito importante que a gente esteja fazendo alguma atividade. E estudos muito recentes, né, nos trouxeram que o excesso de internet e rede social tem causado um aumento bem significativo nos casos de depressão. Né? Existem grupos que estimulam, existem grupos em rede social que
de adolescentes que estão ali só para trocarem, né, sobre suicídio, sobre como cometer suicídio. E fora que a própria estimulação cerebral faz com que você alimente o sedentarismo. Existem várias conexões cerebrais que são estimuladas, aceleradas, e o nosso corpo sedentário não acompanha. Então, faz com que a ansiedade dê picos, faz com que a depressão alcance. Então, o excesso de internet e rede social hoje tem sido um grande problema. Traumas físicos, psicológicos, conflitos familiares. Então, esse histórico, isso também são fatores de risco que podem levar a desenvolver uma depressão. E como eu falei, né, eu trouxe alguns dados da Organização Mundial de Saúde e algumas outras fontes também, né, que as notificações de suicídio acontecem a cada 40 segundos. A cada 40 segundos no mundo, alguém tentou suicídio. No Brasil, a cada 46 minutos, alguém tentou suicídio. E de todas as informações aqui, eu reforço, a que mais me chamou a atenção é como a gente pode evitar isso. 90% dos casos existem prevenção. Isso, irmão, foi o que mais me chamou a atenção. Na Bíblia, homens e mulheres que atravessaram vales, atravessaram situações semelhantes, não nos ensinaram atalhos para evitar esses obstáculos. Pelo contrário, nós somos convidados a superar. Então, eu quero te convidar nessa noite, a você que identificou que você pode talvez ser uma pessoa que esteja vivendo tudo isso que a gente está falando, que pode ter alguém na tua casa, alguém perto de você, que esteja passando por isso. Querida, eu quero te convidar nessa noite a superar. Eu quero te convidar a você não ter um atalho, não a ignorar, mas a superar isso na sua vida. Grandes homens de Deus superaram. Elias, Moisés, Jeremias, Davi, são exemplos de que superaram. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19. Eu quero citar alguns aprendizados que Elias nos deixou, o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19. Está lá entre os versículos 3 e 8. Você já deve conhecer essa história. Quem não conhece a história do profeta Elias, não é verdade? Aquele profeta que matou os profetas de Baal, né? Fez aquele desafio maravilhoso contra Jezabel, e Deus se fez presente, Deus honrou. Né? Ele falou, Senhor, que venha fogo do céu, e o fogo caiu, queimou todo aquele holocausto, a lenha, a pedra. Você conhece essa história? O profeta Elias viveu um grande momento na vida dele. O profeta Elias viveu um grande milagre na vida dele. Ele foi um grande profeta de Deus, eu acho que um dos maiores profetas. E com certeza é uma história que eu quero conhecer quando eu chegar lá no céu. Eu vou querer ver o replay dessa cena dele. Quero ver esse fogo caindo do céu. Quero ver a cara de Jezabel quando ele viu tudo aquilo acontecendo. Ele foi então, queridos, um grande profeta. Ele realizou grandes milagres jamais vistos. Milagres de muito poder, de muita autoridade. Mas o que aconteceu com ele? Com uma palavra de Jezabel,
com uma ameaça de morte que Jezabel lançou para ele, o que ele fez? Fugiu para o deserto. Fugiu com medo. Eu estou falando de um profeta que desafiou todo aquele reinado que viu Deus a favor dele, ser a favor dele. Caiu fogo do céu, ele matou a espada todos os profetas de Baal. E como que uma palavra faz ele ficar com medo? Me explica essa matemática que não dá para entender. Querido, sempre que nós vivemos momentos que nós utilizamos muito recurso emocional, foi exigido de nós muito recurso emocional para algo. Com certeza o que ele viveu não foi algo fácil. Ele provavelmente ficou sem dormir, ele ficou em oração, provavelmente ele estava tenso. Então, quando a gente vive momentos assim, depois que a gente passa por esse momento, é quando o nosso corpo pede para a gente parar um pouquinho, para a gente descansar. Elias nos faz lembrar que nós somos humanos. Elias nos faz lembrar que mesmo que Deus esteja conosco, ele nos faz lembrar, ele nos ensina que mesmo quando nós temos o nosso Deus ao nosso lado, nós somos humanos. Ele era uma pessoa como eu e você. Ele era humano, ele era frágil. Ele era uma pessoa que viveu um grande momento na vida dele, que exigiu dele uma energia, exigiu dele muita emoção, muita fé, e que depois ele se sentiu exausto. Ele não suportou. E isso não é fraqueza, isso é humanidade. Eu e você também somos assim. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Quem é super é Deus. Mas nós somos humanos. E lá no versículo 6 e 7 do capítulo 19, no versículos 6 e 7, me chama muita atenção, depois de ele ter pedido a morte, o profeta Elias falou com Deus que para ele já estava bom, que ele já tinha cumprido o que ele deveria fazer aqui na terra, e aí ele pediu a morte. E aí nos versículos 6 e 7, um anjo aparece para Elias, prepara um pão quentinho e uma jarra de água, manda Elias comer, se alimentar, comer e beber, e faz o que depois? Manda ele dormir, manda ele descansar. E não fez isso só uma vez, não. O anjo foi lá, acordou Elias novamente, deu de novo o pão, deu de novo a água e mandou ele fazer o quê? Agora levanta? Não, mandou ele dormir de novo. Mandou ele descansar. Deus ali estava cuidando das 3 esferas dele, do corpo, da alma e do espírito. Ele precisava fortalecer o seu corpo com aquele alimento. Ele precisava dormir, descansar e repousar por conta da grande batalha que ele viveu. A tua alma precisa parar um pouquinho e descansar. Não era só uma questão espiritual na vida de Elias. Quando Deus providenciou o alimento e o descanso, Deus estava nos ensinando a importância que nós temos de parar para descansar, para repor as nossas energias. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? Nós temos atividade profissional, nós temos atividade em casa, nós temos atividade na igreja, glória a Deus por isso, mas quando que você para descansar? Quando você para o teu corpo relaxar, para a tua alma ter um descanso?
Foi preciso ele ir para uma caverna, para um lugar de esconderijo. É um lugar que muitas vezes a gente não quer estar, porque a gente se sente inútil quando a gente para. E isso não é uma verdade. Isso é uma direção de Deus. Quando Deus descansou no 7º dia, depois de ter feito a terra, ele não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque ele foi apreciar tudo de belo que ele tinha criado. Ele descansou para ensinar para mim e para você que nós precisamos parar para nos cuidar. Parar para descansar é para nos cuidar, se alimentar, dormir, repousar, acordar, voltar a descansar novamente. Aleluia, aleluia. Caverna é um lugar de esconderijo. O Senhor está conosco e nos leva para esse lugar de esconderijo. E é lá nesse lugar, nessa caverna, nesse lugar em que você não vai fazer nada, você só vai ser tratado por Deus, curado por Deus e fortalecido por Deus. Foi exatamente isso que Deus fez na vida de Elias. Deus deixou ele para uma caverna. Deus deixou Elias ficar escondido naquele lugar, porque ali ele estava sendo tratado, ele estava sendo curado e ele estava sendo fortalecido, corpo, alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Lá no versículo 10, diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Queridos, ele não era o único que sobrou. Você conhece a história. Elias não foi o único profeta que sobrou. Mas então por que ele estava dizendo isso? Porque quando nós estamos cansados, sobrecarregados, angustiados, tristes, nós não temos uma visão correta da situação à nossa volta. A nossa visão fica ofuscada. Nós não conseguimos ter o mesmo discernimento da situação. E foi por isso que ele falou para Deus que ele era o único profeta e ele não era. O desânimo, a depressão, a angústia bloqueiam a nossa visão. Nós temos dificuldades com coisas fáceis. Nós temos dificuldades de tomar decisões assertivas. Nós temos dificuldade muitas vezes de lidar com o irmão, de ter paciência com o irmão na igreja. Porque nós estamos cansados, a nossa visão está turva da situação. Elias se considera o único profeta restante, ele não estava tendo um bom discernimento da situação. Lá no versículo 12 nós aprendemos ainda. A palavra de Deus fala assim: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Querido, preste atenção nisso. Deus está nas coisas simples. Deus é Deus de poder? É. Deus é Deus que move? Ele é Deus que move, mas ele também é Deus da brisa suave, do sussurro, das coisas simples. Nem sempre o seu milagre, a sua cura virá de modo repentino, virá de modo numa grande manifestação dele, num grande terremoto. Nem sempre o seu milagre virá dessa forma. Muitas vezes o seu tratamento acontecerá de forma simples e casual.
O nosso Deus, ele é frequentemente encontrado no meio de um sussurro suave, de uma brisa tranquila e de um coração humilde. Um coração humilde é um coração que aceita o convite de um tratamento adequado. Não tenho um coração soberbo, não preciso de ajuda. Isso não é para mim. Psicólogo é para maluco. Muita gente ainda acha isso. Mas Deus está te convidando de forma suave. Deus está te convidando de uma forma tranquila. Deus está te convidando e te mostrando que existe um caminho para você. Que existe um convite para você aceitar. Aceite um tratamento adequado se você vê que é o seu caso. Aceite um tratamento, direcione talvez quem esteja próximo a você. Deus não veio para Elias da forma que ele esperava. Deus veio para Elias de uma forma simples. Deus veio para Elias de uma forma casual. Comer, dormir, descansar. E o que Elias esperava? Elias não esperava nada. Quando a gente está com depressão, quando a gente está vivendo momentos de angústia emocional, a gente não consegue ver futuro para a gente. A gente não consegue ter muitos planos, fazer muitos planos. Mas sabe o que essa passagem fala? Que Deus estava preparando Elias, porque a caminhada dele ainda era longa. Querido, você que está me assistindo aqui nessa noite, eu quero te dizer que a sua caminhada é longa. Não vai parar aqui. Não é por causa de um transtorno, de uma tristeza, de uma angústia, de um problema que você está vivendo, que você vai acabar aqui, que seu ministério vai acabar aqui, que a sua vida vai acabar aqui. Não! Existe ainda um caminho para você. Não aceite isso que você está vendo, isso é momentâneo. A sua visão não está boa para poder enxergar além. Deus está te mostrando, querido, tem um coração humilde. Tem um coração humilde. Lá em Marcos 12, versículo 17, Jesus fala: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu quero te convidar nessa noite a aceitar esse conselho. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois, não deixe piorar. Não deixe que um abismo chame outro abismo para você levantar a mão e pedir ajuda. Não! Deus conhece o seu futuro e não é o fim. Quando ele cuidou de Elias, ele sabia que ainda haveria uma longa caminhada para ele. E Deus só estava cuidando de Elias, mesmo sem ele entender. Deixa Deus cuidar de você, mesmo você sem entender, querido. Aceite a mão que está sendo estendida para você. Um coração humilde, contrito. Isso agrada ao Senhor. Deus usa médicos para te abençoar. Deus usa psicólogos para te abençoar. E eu quero te convidar nessa noite a tirar as suas armaduras, a mostrar as suas feridas. Não há melhor qualidade nos dias de hoje do que você ter saúde emocional. Saúde emocional é importante para Deus. Pessoas feridas não vão sarar outras pessoas. Deus quer que você esteja são. Deus quer que você esteja curado. Deus quer que você esteja restaurado. Aleluia! Um dos pensamentos errados que muitas vezes nós temos, um pensamento que muitas vezes nos paralisa, é pensar que isso nunca acontecerá comigo. Eu não sei se algum dia mal já bateu na sua casa, querido. Mas um dia mal já bateu na minha casa. E a gente sempre acha que isso é só na televisão.
É só na casa de outra pessoa. Que isso nunca acontecerá comigo. E esse pensamento nos paralisa. Queridos, Deus te convida para ser forte, corajoso, valente. Se eu tiver que ter algum problema, eu vou enfrentar esse problema. E eu vou fazer o que o Senhor está falando. Aleluia! Nós precisamos entender qual é o caminho que Deus quer que a gente tome. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Se você está doente, a tua alma está precisando ser acudida, ser tratada. Continue crendo em Deus, continua fortalecendo o teu espírito, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Existem conselhos que são bem intencionados, mas que infelizmente não vão resolver o seu problema. E a gente está acostumado a ouvir, principalmente no meio evangélico, a gente ouve muito, igual os amigos de Jó falaram para ele. Confessa seu pecado. Ah, você tem alguma coisa escondida aí, senão você não ia estar enfrentando isso. Ah, vai orar mais que vai resolver. Ah, isso é falta de fé. Ah, leia um livro de autoajuda. Queridos, esse não é o caminho do tratamento. Esse não é o caminho do tratamento. E qual é o caminho do tratamento? Como eu posso ajudar alguém? Se esse alguém for eu, se esse alguém for próximo a mim. Só quem cuida de transtorno emocional são 2 profissionais, psicólogo e psiquiatra. E eu quero te explicar rapidamente nessa noite. O psicólogo é aquele que é formado em psicologia. Ele não passa medicamentos, ele usa como ferramenta de trabalho a fala. Então a nossa ferramenta de trabalho, a ferramenta do psicólogo é a fala. Porque você precisa expor, você precisa colocar para fora, falar as tuas feridas, as tuas emoções. Se você não expor, não dá para tratar. Você não vai no médico e passa um remédio? No psicólogo é a fala. Quanto mais você fala, mais elaborado aquela ferida vai ficando dentro de você. Quando o psicólogo ele entende que não está sendo suficiente a psicoterapia, que é necessário uma intervenção medicamentosa, ele faz o encaminhamento para o psiquiatra. O psiquiatra é alguém que fez faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria. Ok? Então é muito natural psicólogo e psiquiatra caminharem juntos, fazerem um tratamento junto. Mas o psicólogo, ele vai ter esse discernimento de quando é necessário encaminhar para o psiquiatra. E se eu tiver alguém dentro da minha casa, se eu tiver alguém que não aceita ajuda, como que eu posso fazer? Além de estar orando por ele, você precisa pensar em alguém que essa pessoa ouça. Então, por exemplo, eu tenho um pai, mas ele não me ouve. Eu gostaria de ajudá-lo, mas ele tem um amigo e esse amigo ele ouve. Então chama esse amigo e leva até seu pai. Conversa com ele, que de repente o seu pai vai ouvir. Tem um irmãozinho na igreja e ele não ouve ninguém. Quem ele ouve? O pastor. Dá um toque no pastor, conversa com o pastor vai chamá-lo. Então, a gente procura sempre buscar alguém que aquela pessoa possa ouvir. Quem é a pessoa que ela pode ouvir? Outro caso que você pode estar ajudando. Você se deparou com uma pessoa e está vindo aquela demanda toda. Ela está abrindo o coração, que está pensando em suicídio, que quer acabar com tudo. O que você faz? Você não faz nada, você só ouve. Não sei o que falar, não precisa falar. Mas esteja ali. Demonstre empatia. Você se importa com a vida daquela pessoa. Não tem nada mais importante. Para tudo e ouve. Ouça o que aquela pessoa está falando. Ela está abrindo o coração para você.
Não se preocupe de falar a coisa certa, não precisa falar nada. Não julgue, não diga que você está com pressa. Aguarde e ouça o que aquela pessoa tem a dizer. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Quando ela parar de falar tudo, você pode dar um abraço, você pode orar junto, e aí você já sabe o caminho. Eu vou levar você para um psicólogo, eu vou levar você a um psiquiatra, é a pessoa adequada, vai te orientar de forma adequada. Entendeu, querido? A melhor coisa que nós podemos fazer é emprestar o nosso tempo para essa pessoa. Aleluia. E para fechar, querida, eu já vou encaminhar para o fechamento. Eu quero te alertar algo muito importante. Lá em Lucas 4, fala a história, conta que Jesus foi tentado após 40 dias de jejum e que ele estava com fome. O diabo esperou a fragilidade de Jesus para poder oferecer para ele algo. Queridos, o inimigo não vai respeitar o seu momento de vulnerabilidade emocional. Ele vai querer aproveitar esse momento. Ele vai querer ver que você está fragilizado para lançar sobre você mentiras, para lançar sobre você inverdades, desmotivação, falta de pé. Ele vai aproveitar esse momento. E é por isso que eu te convido, fecha essa brecha, faz o que o Senhor está falando para você fazer, busque ajuda, procure ajuda, não deixa para amanhã, não deixa para depois. É a sua vida que está em jogo, é a sua saúde emocional que está em jogo. Você pode viver 70 anos de alegria ou 70 anos de infelicidade. Qual que você escolhe? Qual você escolhe? Estar com depressão não revela sua fraqueza. Estar com depressão revela sua humanidade. Você pode vencer a depressão. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te trazer alegria quando parece que já está tudo perdido para sempre. Mas creia que Deus quer usar pessoas para alcançar você. Deus quer usar pessoas para te alcançar. Médicos, profissionais no seu caminho. Aleluia. E eu quero ler com vocês alguns versículos. João 16:33, que diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão só alegria. Só alegria, só regozijo. O Senhor já nos alerta. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também ficava triste, muito triste. Jesus, ele ia lá orar para Deus, o tempo todo ele estava ali fortalecendo o seu espírito. E ele sabia do amanhã, mas a tristeza muitas vezes abatia Jesus. Quanto mais nós. Tem de bom ânimo, querido. Mesmo sem vontade de ir, vá. Mesmo sem vontade de fazer, faça. Mesmo não querendo assumir, admitir que precisa de ajuda, peça ajuda. Essa é a direção do Espírito Santo para você. Não fique na dor e no sofrimento, porque essa não é a vontade de Deus. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O nosso Deus não é um Deus que nos livra da cova, que nos livra da fornalha. Ele é um Deus que ele entra com a gente na cova. Ele entra com a gente na fornalha. Queridos, esse dia mal vai passar. Por mais que você não esteja vendo a mão do Senhor, a presença do Senhor com você, Ele está com você. É porque a sua visão está turva, você não está conseguindo ver, mas Ele está com você. Isaías 61, versículo 1 a 4, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Querido, esse sou eu e você. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor quer que nós sejamos essa pessoa que diga: olha, eu fiz tratamento, eu venci e agora você pode vencer também. Nós somos esse povo para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Glória a Deus! Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Querido, Deus quer reconstruir as suas velhas ruínas. Deus quer reconstruir e restaurar esses escombros que foram caídos. Ele quer te levantar. Aceite a mão do Senhor para te levantar, para que você possa ajudar outras pessoas a se reconstruírem. Ferido, a gente não faz nada. Ferido, a gente não reconstrói. Ferido, a gente não vê saída. Aceite a ajuda do Senhor. Cuide da tua saúde emocional, para que você possa estar aqui em Isaías 61, ajudando outros a reconstruírem as velhas ruínas e a restaurarem os antigos escombros. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Olha, eu estou aqui, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Porque eu sei que o Senhor está falando ao seu coração. Eu sei que você está sendo, nessa noite, chacoalhado, despertado. Talvez conceitos na sua mente estejam sendo todos ali mexidos. Porque eu achei que a gente não precisasse disso. Porque eu achei que só com oração, só com fé, poderia resolver. Querido, resolve sim, mas tem vezes que não. Tem vezes que Deus vai deixar outro caminho para você seguir. O caminho do tratamento, o caminho de pessoas que Ele levanta para ajudar você. Que nessa noite você tenha sido fortalecido por essa palavra. Eu creio que essa palavra é uma semente e ela será plantada e regada pelo próprio Senhor na sua vida. E eu sei que ela vai brotar, e eu sei que ela vai brotar, e eu sei que vai brotar na tua vida. E por intermédio da tua vida, outras pessoas serão alcançadas pelo nome de Jesus. Assim eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido. Algumas perguntas aqui. Primeira, como viver um estilo de vida que previna a depressão? A depressão tem cura? Sim, querido. A depressão, ela não tem cura. Ah, Rebeca, como assim não tem cura? Gente, é difícil de ouvir isso.
Na verdade, a depressão tem tratamento. Ela tem tratamento. Por exemplo, você que tem pressão alta, você não precisa tomar um remédio para a pressão não aumentar? E aí você precisa ficar com aquela medicação. A depressão também é assim, ela é de crise. A depressão vem, tem uma crise, e aí pode durar algumas semanas ou até meses. Depois ela passa. Pode ser que nunca mais ela volte, mas pode ser que aconteça um gatilho e que ela retorne. A depressão está ligada à personalidade? Sim, está ligada à personalidade. Dependendo da personalidade que você tenha, você pode ter uma tendência a ser mais pessimista, a ser mais depressivo, pode estar ligado. Os pensamentos sobre a própria morte são normais? Quando é recorrente, não. Pensar em morte você pode até pensar, mas quando ela está recorrente, você já tem que se atentar. Como identificar a depressão em estágio inicial? Qualquer comportamento apático é depressão? Me sinto sempre insatisfeito com a vida. Isso é depressão? Pode ser. Uma depressão leve. Você precisa buscar tratamento para que ela não evolua, tá? Não é normal você estar sempre se sentindo assim. Não é normal. Você precisa buscar um psicólogo e contar isso que você está sentindo, porque tem tratamento e essa sensação ela vai passar. Você precisa buscar ajuda. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero orar por você nessa noite para que a gente possa encerrar. Eu estou com meu coração muito grata, porque eu sei que a semente foi lançada e agora quem vai regar é o próprio Senhor. Eu te convido a colocar a mão no seu peito, no seu coração, porque eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Vamos falar com o Pai. Aonde você estiver, leve o seu pensamento para o Senhor. Talvez você vá assistir isso daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, não importa. A palavra está aí, ela é viva. E eu quero agora que você leve o seu pensamento ao Senhor. Leva ao Senhor, leva ao trono de Deus. Aleluia. Deus amado, Deus querido, Pai bondoso, Pai de amor. Tu és um Deus, ó Pai, que governa todas as coisas. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Senhor, tu que nos formaste no ventre da nossa mãe. Tu que nos conheces, Senhor, muito mais do que a nós mesmos. Pai amado, eu peço que o Senhor venha sondar o nosso coração, a nossa mente, de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa oração. Pai amado, toda raiz de amargura, toda raiz de tristeza, nós pedimos, Senhor, retira de nós. Que seja derramada a cura, como nós lemos aqui na tua palavra em Hebreus. A tua palavra é viva, a tua palavra exerce poder no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma. Nós cremos, Senhor, que tu faz milagres. Nós cremos que tu opera milagre instantaneamente. E é essa oração que eu quero fazer nessa noite. É essa oração, Pai, aqueles que estão assistindo, que estão com sentimento de tristeza profunda, de angústia, de ansiedade, de pensamentos de morte. Nós repreendemos em teu nome, Senhor. Nós repreendemos que venha o teu bálsamo de cura, o teu bálsamo de alegria, ó Deus, de louvor e de júbilo, Senhor. Porque tu és o Deus que governa o nosso ser. Tu estás acima, Senhor, de todas as coisas. Tu tens poder sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pai amado, eu quero te pedir agora, Senhor, em especial, aquelas pessoas que vão precisar passar pelo caminho do tratamento. Senhor, nós não te perguntamos o porquê, mas nós te pedimos a graça que o Senhor nos dá. A graça que o Senhor nos concede de passar pelo vale da sombra da morte e não temer nenhum mal. De passar, Senhor, por dias de aflição, por dias difíceis e saber que tu estás do nosso lado. E saber, Senhor, que mesmo que eu não consiga ver,
mesmo que eu não consiga sentir, a minha fé não é baseada no que eu vejo, a minha fé é baseada no que eu creio. E a tua palavra me diz que tu estás comigo até que o Senhor venha. A tua palavra me diz que é para nós termos bom ânimo. Senhor, fortalece aquele que está caído. Fortalece aquele que está entristecido. Fortalece o teu espírito, Senhor. Fortalece a tua alma, Espírito Santo de Deus. Que tenhamos forças para pedir ajuda. Que tenhamos um coração quebrantado, Pai. Humilde, que agrada ao Senhor. Que levanta a mão e fala aonde eu vou, aonde eu preciso ir, porque Deus vai comigo. Aonde eu for, Ele vai comigo. Se eu tiver, Senhor, que fazer um tratamento, eu vou fazer e a tua cura vai me alcançar. Porque é esse Deus que nós servimos, que não nos impede de passar pelo dia mal, mas estás conosco. Mas usa pessoas para nos alcançar. Usa pessoas para nos abençoar. Deus amado, essa noite eu lhe peço, fortalece, dê direção, Espírito Santo de Deus. Receba agora nessa noite a cura do Senhor. Receba nessa noite a direção de Deus para a tua vida. É isso, Senhor, que eu lhe peço. E eu já te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada somente a ti. Aleluia, Senhor, aleluia.